Queridas irmãs, uma satisfação imensa voltarmos ao GEAC, ao Grupo Espírita Allan Kardec, da cidade de Alvorada, que sempre fomos acolhidos, e isso já faz bastante tempo, no mínimo 20 anos nós já frequentamos esta casa nas exposições públicas doutrinárias. Nossas gratulações por essa oportunidade, que os benfeitores responsáveis pela atividade do período da tarde, de palestra pública, possa nos orientar, nos inspirar. Não houve dentro da história do cristianismo um homem que mudou tanto o contexto histórico do Evangelho de Jesus, ou seja, das suas alvíceras, como foi Paulo de Tarso. Ele conseguiu levar até então as igrejas que não existiam e eram fundadas por ele em todos os países que ele passou, que ele caminhou nas suas 4 viagens, a última que foi a Roma, não teve volta, e aos povos que ele conheceu. A trajetória de Paulo é significativa. Quando Jesus disse, não vá de ter com os gentios aos seus apóstolos, é porque não era o momento de que as suas palavras fossem levadas para fora da antiga Israel. Haveria o homem pronto para isso. Então a vida de Paulo, nascido na cidade de Tarso, ela tem um período quase igual. Só que são períodos diferentes, porque os alvos eram distintos, mas a têmpera dele foi a mesma. Os primeiros 30 anos nós podemos resumir da cidade de Tarso, que é na atual Turquia, onde ele nasceu, até a entrada na cidade de Damasco, onde ele perseguiu e perseguia os cristãos, vendo-os como uma ameaça à sua religião, que era o judaísmo. E o outro período, de 30 anos, foi de Damasco até Roma, local pelo qual ele desencarnou, quando foi decapitado a pedido do imperador Nero, às escondidas, na reinauguração dos Circos Máximos, que esse próprio Mentecapto, imperador esquizofrênico, pediu que Roma fosse queimada e botou a culpa dos cristãos. E na reinauguração ele planejou que Paulo fosse levado de forma escamoteada a um canto e decapitado. E esse período de Damasco até Roma é o período onde ele divulga o Cristo, vendo como sendo o grande redentor da humanidade. E com todas as suas forças, com todo o seu coração, ele logrou êxito nesse desiderato, nessa missão que lhe fora incumbido. Ele foi, podemos dizer, um agricultor humano, porque embora algumas terras, algumas leiras fossem brandas e o plantio pudesse ser feito, a maioria era feita de pedregulhos e espinhos.
mas Paulo foi um lidador de sol a sol, e o seu amor divino por Deus foi a sua grande lição de vida, e a paixão que ele tinha pelo Cristo fez com que a claridade das alvíceras dele fossem levadas para brilhar o que hoje nós chamamos de o Evangelho, cujo Mateus, Lucas e Marcos e João escreveram. Paulo, ele não admitia a mediocridade. Olhemos bem, não estamos falando das pessoas medíocres, mas ele não se deixava levar e combatia a mediocridade humana. Então ele debatia e condenava a ideia, embora soubesse que muitos eram medíocres, mas ele não podia interferir no livre-arbítrio de cada qual. Era um homem que, se fizermos uma análise superficial, conforme diz o Espírito Emmanuel, nós diríamos que ele foi um louco para fazer tudo o que ele fez. Mas a sua vida, que aparenta o fanatismo, foi uma vida de um racionalismo místico incomparável. Assemelha-se ao que nós hoje vemos, estudamos à luz do Espiritismo, porque a nossa doutrina ela foi codificada numa metodologia do filósofo René Descartes. A razão que nos leva à logicidade para chegarmos à intuição. Então Paulo não tinha meias medidas, ele usou, sem ser fanático, esse racionalismo místico que levava todos a raciocinarem quando ele fazia as suas exposições. Em verdade, foi um grande orador. E nessas suas oratórias, as suas palavras feriam como gládios, como punhais bem acerados, bem afinados, e penetravam nas claridades das criaturas como sóis coruscantes. As suas mãos, que também sabiam abençoar, porque ele era um médium curador, dir-se-ia que assemelhava-se a chicotes invisíveis que tocavam todas as almas quando ele as abençoava com as suas mãos. Paulo tinha uma característica peculiar, podemos dizer quase única, porque nesse seu modo de ser, ele conseguia tirar as almas dos torvelinhos das iniquidades, das vicissitudes, das imperfeições, e levá-las às regiões de significativa superioridade, fazendo com que elas vivessem pelo sacrifício, pelo devotamento, pela abnegação. De tão poder o magnetismo desse homem. Nós dissemos que ele nasceu na cidade de Tarsus. Era uma província da Sicília, da Cilícia, província romana da Cilícia. A capital é Tarso. Era o Império Romano que dominava. E Tarsus era uma cidade muito importante. Primeiramente, pela sua geografia. Ela ficava em um vale, então ela fazia parte das fraldas, das montanhas conhecidas até hoje como Taurus. Neste vale
passava um rio gigante, conhecido como Cídnus, onde trafegavam os navios que vinham pelo Mediterrâneo, por ali tinha que passar. Era como se fosse uma cidade cujo ponto de intersecção, mister se fazia que ali, nesse empório comercial, passassem todas essas naus que lá, por ali se engravam. O interessante é que ela era uma cidade com uma característica helênica romana do Ocidente e semita babilônica do Oriente. Tanto é que no ano de 42 antes do Cristo, a história nos mostra que Roma estava comandada por 3 homens. Era o primeiro triunvirato: Júlio César, Pompeu e Marcos Crasso. Sabemos na história que Júlio César, numa conjura, foi morto dentro do Senado, numa conjura feita pelos senadores, cujo Cássius e seu filho adotivo, Brutus, combinaram. Tem até aquela frase, quando das 51 facadas tomadas dentro do Senado, Júlio César diz: até tu, Brutus. Embora a frase não tenha uma certeza se houve-a ou não. Pois bem, Júlio César, que era um ditador, nós explicamos muito bem isso na nossa obra O Crucificado, a quem possa interessar. Estamos apenas resumindo, porque depois disso criou-se o segundo triunvirato, porque o testamento de Júlio César ficou para o seu sobrinho neto, Otaviano Augusto, que mais tarde tornar-se-ia o primeiro imperador de Roma, mas ele era muito jovem. Então formou-se o segundo triunvirato: Otaviano, o amigo íntimo de Júlio César, o seu general Marco Antônio, e Lépido, que era também um general que ficou com uma parte da África do Norte. Toda a região voltada para o Oriente, da Grécia para o Oriente, ficou sob a égide de Marco Antônio. E a parte leste, ocidental, que envolve a Espanha, hoje, nos dias atuais, Portugal, França, ficou sob o comando de Otaviano Augusto, o segundo triunvirato. E olha que interessante, no ano 42 antes do Cristo, nesse segundo triunvirato, Marco Antônio vai até a cidade de Tarsus, esse empório comercial e um ponto divisor entre o Ocidente e o Oriente, porque Roma dominava o mundo e dominava também o Egito. E quem vai representando o Egito até Tarsus? Cleópatra. Então, no ano de 42 antes do Cristo, Marco Antônio e Cleópatra lá se encontraram. Ele já conhecia de longe, mas se conheceram de perto pela primeira vez. E o que acontece? Ele fica por lá, vai para Alexandria e passa o inverno de 41 a.C. com ela. Volta a Roma para alguns meses, casa-se com a irmã de Otaviano Augusto, tem um filho e vai de vez para Alexandria para não mais voltar. É a história famosa desse casal romântico que Shakespeare romanceou bastante, mas que temos registros e fatos que corroboram a fidedignidade desse relacionamento desequilibrado ao ponto dos dois se suicidarem. Marco Antônio com a espada e Cleópatra com a serpente. Foi em Tarsus o encontro. Se algum dia alguém olhar na internet,
e ver na entrada da cidade de Tarsos, vai estar lá. Foi aqui que Marco Antônio e Cleópatra se encontraram pela primeira vez para os tratos econômicos, sociais e políticos. Tarsos, uma província, a capital da província da Cilícia. E quem nascia em Tarso era cidadão romano. Isso aconteceu porque o Pompeu, do primeiro triunvirato, o general, quando conquistou Tarsos, colocou-a como capital da província da Cilícia, isso foi no ano de 66 a.C., e ela, todos que lá nascessem, eram considerados naturalizados como cidadãos romanos. Nos Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, nós vamos ver lá no capítulo 22, os versículos 27 e 28, um tribuno conversando com Paulo diz: eu sou um cidadão romano. E Paulo ficou olhando para ele. Consegui isso a muito custo, tive que pagar muito dinheiro para ganhar a naturalidade de um cidadão romano. E você? Paulo disse: também sou cidadão romano, mas de nascimento. Claro que ele herdou isso do pai dele. E todos aqueles que nasciam em Tarso eram cidadãos romanos e tinham prerrogativas que não poderiam ser feitas a um cidadão romano. A primeira, nenhum cidadão romano poderia ser açoitado antes de um julgamento. Perguntar-se-ia, mas Jesus foi. Jesus era judeu e eram os romanos que açoitaram Jesus. Nenhum cidadão romano pode sofrer a pena capital, seja ela qual for, sem antes ter um diálogo com o imperador. E a terceira prerrogativa é que todo cidadão romano não pode ser crucificado. Jesus foi crucificado pela pena romana, não era uma pena judia, mas nenhum cidadão romano poderia ser pregado na cruz. Então Paulo, em suas viagens, quando era preso, ele usava da sua cidadania romana para ser solto em nome do Evangelho, em nome do Cristo, para ele continuar pregando, e ele ia. E durante esses 30 anos que dissemos, quando houve a sua conversão na cidade de Damasco, assim ele utilizou-se da prerrogativa de cidadão romano. O interessante é que Paulo, que antes era Saulo, nome hebraico, Paulo, nome latino, a língua utilizada pelos romanos era o latim, então ele era chamado de Paulo, já que era um cidadão romano. Mas como ele vivia na sociedade judaica, seu nome era Saulo. Então a conversão que o próprio Emmanuel nos diz, vamos pensar em Saulo antes da conversão e depois vamos chamar de Paulo no latim depois da sua conversão. Ele nasceu no ano 5 da nossa era. Isso é constatado por um cálculo bem fácil de ser feito, porque nessa obra insubstituível, Paulo e Estevão, que inclusive é subsídio para a nossa obra, o Apóstolo da Gentilidade, mas não é comentado sobre Paulo e Estevão a nossa obra. É um trabalho totalmente diferente, mas é uma das referências bibliográficas. Diz que Emmanuel que no ano 35, Paulo contava 5 anos de idade. Então percebe-se num cálculo que ele nasceu no ano 5. O seu desencarne, a tradição católica diz que foi no ano de 67, juntamente com um período que Simão Pedro foi pendurado de cabeça para baixo na cruz. Mas na nossa pesquisa, feita durante 12 a 14 anos, nós chegamos à constatação que a tradição católica está errada.
Para nós, Paulo desencarnou no final do ano 64 ou logo no início do ano 65, quando fora decapitado. E ele foi educado na tradição da Cabalá judaica, a tradição oral. Ou seja, ele se tornou um escriba. A partir dos 14 anos, eles eram os escribas iniciados na Torá, que é o que nós chamamos o Pentateuco de Moisés para os cristãos, e para os judeus a Torá é o que representa os 5 livros de Moisés. Tem os profetas, é o Velho Testamento. Só que Paulo foi educado na tradição oral, e a tradição oral, ela é feita através de símbolos. São mistérios que precisam ser desvendados. Então ele foi iniciado pelo seu preceptor famoso, Rabban Gamaliel I, um homem culto e um homem de bem. Educou Paulo. E nesta educação da tradição oral da Torá, que é a Cabalá, Paulo de Tarso não era um gnóstico como os habitantes de Éfeso. A gnose é sinônimo de conhecimento. Então, os intelectuais de Éfeso chamavam-se a si mesmos de gnósticos, mas eram somente na parte intelectual. Paulo, porém, jamais se furtou das arestas da madeira da cruz. Ele não fugia do combate, porque além da parte intelectual, ele também vivia a parte moral, que ele aprendeu na Cabalá. E quando ele resolveu levar o Cristo para fora da Judéia, o pensamento dele é monista. O que significa isso? Poderia alguém perguntar. É que Deus está em tudo, e não Deus é tudo. Deus está em tudo, e tudo está em Deus. É um pensamento monista, que não pode ser confundido com o panteísmo, que está na questão 16 do Livro dos Espíritos. Deus se encontra na natureza, já bem disse o grande filósofo holandês Baruch Spinoza. Deus sive natura, Deus, isto é, natureza. Nós, os espíritas, temos que desantropomorfizar Deus. Não é um velhinho de barbas, não é uma pessoa, ainda que pese inconscientemente nós pensarmos assim, mas não há forma. Quando Albert Einstein, o cientista responsável pela física atômica, que revolucionou a física clássica newtoniana, perguntou se ele acreditava em Deus, e ele se tornou espiritualista depois de 1905, ele disse: o Deus de Spinoza eu acredito, o Deus que está na natureza. Eu olho para uma formiga, ali está Deus. Olho para uma rosa, ali está Deus. Eu olho para o próximo, ali está Deus. Deus está em tudo. Como o próprio Francisco de Assis também assim vivia, e chamava inclusive os animais de irmãos menores, ou seja, para nós os espíritas, numa escala evolutiva ainda inferior, porque não adentrou no reino hominal, estão no reino animal. Então, quando nós vemos Deus em tudo, nós encontramos o Deus imanente que está em nós. Deus não é só transcendente, ele é imanente. Jesus disse isso. Eu e o Pai somos um. O Pai está em mim e eu estou no Pai. É o Deus imanente. Mas o Pai é maior do que eu, é transcendente. Então este Deus longínquo, que nós os espíritas equivocadamente muitas das vezes consideramos, ele não é longínquo,
ele está em nós. E quando você enxerga esse Deus em nós, imanente, o Cristo interno, nós conseguimos enxergar o Deus transcendente, que é a divindade. Jesus disse: vós sois deuses, mas não disse: vós sois a divindade. Então, para tanto, Paulo foi educado nesse pensamento místico monista. Tanto é que em suas 14 cartas, as conhecidas, porque ele escreveu mais, se formos buscar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9, ou formos aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 16, ou aos Filipenses, capítulo 3, versículo 9, lá vai estar dizendo que ele não escreveu somente 14 cartas, mas nós só conhecemos 14, que foram descobertas, as últimas, no século III da nossa era. E ele diz muito em todas as suas cartas sobre esse Cristo, mas ele não conheceu Jesus. Na sua carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, eu vos quero afirmar, disse ele, que tudo que eu aprendi não foi de homem algum, nenhum homem me ensinou, mas tudo que sei e aprendi foi através do Cristo. Mas ele não conheceu Jesus. Ele não pode estar falando do Jesus histórico, do Jesus humano, porque ele sequer viu a Jesus. Ele está falando desse Cristo interno, que nós temos que conhecer, que somos nós, enxergando Deus em nós. É o famoso autoconhecimento, a nossa libertação. Na sua primeira carta aos Coríntios, escrita na cidade de Éfeso, ele diz: Deus é a sabedoria de tudo. Deus habita dentro de vós. Não reconheceis que vós sois habitados por Deus em vós? Olha o chamamento para o Cristo interno. Proposta psicológica da Joana de Ângela, é a mesma. O Deus interno, o Deus imanente, o Cristo interno. Pelo nosso tempo exíguo, nós poderíamos narrar várias partes de várias cartas, onde ele conclama esse Cristo, mas ele não está falando de Jesus. Ele está falando do Cristo, que tem o significado do grego de enviado, de ungido. Todos nós somos Christos do grego, somos enviados de Deus. Só que ele considerava Jesus, mesmo não o conhecendo, o maior de todos os Cristos, o maior de todos os enviados. Se pegarmos a sua carta aos Romanos, lá vai estar escrito: eu preciso dizer a vocês que todo mal que eu não quero fazer, eu faço, e todo bem que eu quero fazer, eu não faço. E eu faço todo mal que eu não quero fazer. Quem faz isso não sou eu. Ele está querendo se referir a ele, o eu divino. Mas o pecado que está em mim, o ego, os jogos da personalidade. Até quando estará comigo este ego? Então está sempre se referindo a algo interno, o Cristo interno, não ao Jesus histórico que nós vemos numa foto e que nós os espíritas falamos. Isso tudo é mais profundo e a nossa obra esclarece tudo isso. Eu já não sei mais se sou eu quem falo ou se é o Cristo que fala por mim. Segunda carta aos Coríntios. Olha a fusão entre ele e o Cristo. Deus, como Jesus, eu e o Pai somos um. O Pai está em mim e eu estou no Pai.
Eu já não sei mais se sou eu quem falo ou se é o Cristo que fala por mim. Morro todos os dias e é por isso que vivo. Ou seja, todos os dias o homem velho ia embora, o homem cheio de imperfeições, e o homem novo surgia. Se nós formos aos Atos dos Apóstolos, lá vai estar escrito: nele vivemos, nele movemos e nele existimos. Imaginem só. E pasmem, para a gente encerrar, quem pegar o livro dos Espíritos e for a questão 1009, tem a comunicação de Platão e tem a de Paulo de Tarso. E ele diz uma frase que passa desapercebida: gravitar em torno da unidade, eis o fim da humanidade. Como é que eu posso gravitar em torno da unidade? Gravitar em torno da unidade é estarmos uno em pensamento com o que chamamos Deus. Mas nós não encontramos ele assim no alto, até porque não existe nem alto e nem baixo. Agora a Terra está no eixo de rotação, girando em torno do seu próprio eixo a 1.600 km por hora, nesse movimento eclíptico. E onde é que está o alto, está o baixo? O que nos mantém agora é a gravidade, aqui, mas ela está girando. Então alto e baixo sequer existe. Então este uno que usamos a interpretação do alto e baixo é essa ligação psíquica. Gravitar em torno da unidade divina, eis o fim da humanidade. Ou seja, gravitarmos em torno deste Cristo que está em nós, e aí ficaremos uno com Deus e alcançaremos a nossa redenção. A proposta do nosso livro, desse estudo de 14 anos de pesquisas, é apenas conceber em que circunstâncias históricas as cartas foram escritas, quais foram as causas que fizeram Paulo escrevê-las, quais foram os objetivos para alcançar em escrever essas cartas, e por fim, o porquê de ele ter escrito tantas coisas que mudam o nosso comportamento, a questão moral. Esse é o objetivo do nosso livro, que por consequência traz um contexto histórico evangélico, social, porque falamos da sociedade que era a época teocrática, doutrinário, porque a obra se ampara também nos ensinamentos dos Espíritos, embora tenhamos feito o trabalho ao contrário. Pegamos as 14 cartas e os Atos dos Apóstolos e fizemos um trabalho contrário, subsidiando a doutrina espírita. Não fizemos a doutrina espírita e tirando algumas coisas dos Atos ou das cartas. Estudamos as cartas e os Atos dos Apóstolos que Lucas escreveu, e aí subsidiamos com a doutrina espírita. E o fim principal da obra é o fim moral, para que nós vejamos esse legionário de Jesus, esse velador da luz, esse guardião da verdade, como um típico e verdadeiro cristão integral. Meta que todos nós somos convidados diariamente a alcançar. Não está lá o progresso, a evolução. É o agora. O hoje é o maior presente que a lei nos dá. A mudança é imediata. Só depende de nós. Nós, porém, vamos sempre transferindo, vamos sempre adiando e usando dentro dos escapismos psicológicos as nossas desculpas para não evoluir, e transferimos sempre para o próximo as nossas desgraças, as nossas infelicidades. Mas o progresso é individual, intransferível. A nossa felicidade não depende de ninguém, porque somos capitães da nossa própria alma, arquitetos do nosso próprio destino. Que Jesus nos abençoe, aos benfeitores da casa, que nos inspira, a vocês pela paciência de nos ouvir
falando um cadinho desse homem singular, Paulo da cidade de Tarso, ou se preferirem, Saulo da cidade de Tarso, o convertido de Damasco. Que assim seja.